meus irmãos também do YouTube. Que alegria! Tivemos hoje aí um novo vídeo, né? Graças a Deus. O tema da nossa mensagem é abençoados debaixo de maldição. Eu vou repetir. O tema da nossa mensagem é abençoados debaixo de maldição. Eu vou ler a epístola que escreveu Paulo, o apóstolo dos gentios, no capítulo 3, e vou ler no versículo 9 ao 13. Vamos lá? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos... A minha língua coça, meu amado. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, esta é uma noite de revelação, de conhecimento, porque esse é o culto racional, o culto com entendimento, o culto aonde a palavra é revelada, aonde a espada afiada de dois gumes entra na divisão da alma e do espírito, separando juntas e medulas e discernindo o intento do coração. Esta palavra, esta noite, vai discernir os intentos do coração. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todos reunidos aí, vários lugares aqui, aí, digam amém. Amém. Eu vou pedir que coloque no versículo de número 9, porque eu não tenho nem muito do que se revelar, apenas ler. Existem coisas que não precisa nem de interpretação ou de revelação, basta ler. E eu vou tentar ajudar, só compreender. Eu quero desde já dizer àqueles irmãos sábios que eu não tenho uma sabedoria secular, eu não sei falar hebraico, alemão, não sei ler álgebra, nem braille, tá? Eu sei ler Bíblia. Então, se algum sábio, doutor aí, me vê falando mormão, ou gente, não me ataque, tenha misericórdia de mim. Preste atenção na essência do que eu vou falar, não a forma como eu vou falar. Porque eu já reclamei com Deus várias vezes. Por que tu me escolheu? Eu que não tenho, sou língua pesada, não sei falar. Ele me disse: tudo que eu te mandar falar, tu falarás. Eu escolhi você para confundir os sábios. É assim que eu trabalho. Eu chamo as coisas que não são para confundir as que são. E esta noite Deus vai confundir os sábios. Vamos ler. De modo que os da obra é os da fé. Não é quem pratica a obra. E então alguém pode perguntar: mas Tiago disse que a fé sem obra é morta. Alô, meu amado, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tiago era pregador da circuncisão, Tiago pregava a lei, Tiago pregava a sinagoga, Tiago pregava a religião, Tiago pregava unção com óleo. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito. A
palavra foi dada a Paulo. Comece a entender isto. E o apóstolo dos gentios traz como revelação que os abençoados não são quem pratica obras. Os abençoados são da fé, de modo que os da fé não serão, já são. Se você é da fé, você já é um abençoado. Não será. A condição, a única é essa, é que você é da fé. E que nem todos podem ser da fé, pregou Paulo, hein? A Tito. A fé não é de todos. Se você ouve e entende, é porque tu és da fé. E a sua condição é de abençoado. Então ele diz no versículo de número 10, chocante, polêmico: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da bênção. Então, porque quando eu prego, sabe o que eles dizem? Que eu sou herege, que eu sou filho do boi tatá, do curupira, do coisa ruim. Meu amado, alô, aí na internet, todos querem dizer quantos? Todos. Mas a minha igreja tem 200 anos, está debaixo de maldição. Mas a nossa igreja, eu acho lindo, porque, meu amado, vai ter uma hora que eu vou entrar na carne com vocês, porque eu acho lindo quando eles falam assim: então só vocês que estão certos. Não é nós que está certo, não somos nós que estamos certos, é o evangelho que está. Se o evangelho mandar eu pular do monte, eu pulo, meu amado. Se o evangelho mandar eu dar dízimo, eu dou, meu amado. Se o evangelho mandar eu saltar a bananeira, eu dou, eu pulo. Agora, o diferencial é que os da graça estão submetidos ao evangelho e mais nada. Vocês podem não gostar, vocês podem levar o meu nome para o monte, vocês podem enterrar, vocês podem botar um gato de garra lá em cima do meu nome, ele pode arrepiar, meu amado, ele pode fazer o que quiser, mas eu estou submetido ao evangelho. Eu não temo a homens. O meu compromisso é com o evangelho. Podem me matar, arrancar a cabeça, eu não tenho medo. Sou de Deus, meu amado. Eu fui chamado pelo Espírito Santo para pregar esta verdade, doa quem doer. Eu estou preocupado, meu amado, que vocês vão falar que eu estou pregando. Eu estou lendo, meu amado. Eu só estou lendo. Meu amado, todas as pessoas dentro de um lugar chamado igreja, todas as pessoas, ele pode ser apóstolo, ele pode ser bispo, ele pode ter a unção do creme crack, ele pode ter a unção do sambambaia, ele pode falar língua na bacia, língua no balde, ele pode beber que suco na tigela, ele pode pintar e bordar. Se estiver sob a obra da lei, ele está debaixo da maldição. A minha igreja lá prega graça, o senhor sabe, né? Aliás, a nossa igreja é a única que prega graça. Vocês pregam graça? E o que é esse livro de Malaquias 3:10 aberto aí? O que é isso aí, coisinha 1? Isso aqui é Deus que mandou. Deus mandou a quem? Não mandou os da graça. Então isso é lei de Moisés. E se está debaixo da lei, vocês não estão debaixo da bênção, vocês estão debaixo de maldição. Está escrito. Agora, por que uma pessoa que está debaixo de dízimo, de batismo, uma pessoa que está debaixo de Páscoa judaica, que eles chamam de ceia, porque não é ceia? E também não é Páscoa, tá? Porque o que eles fazem não é ceia, não é santa ceia e nem é Páscoa. O que eles fazem é macumba.
Porque a Páscoa judaica não tem nada a ver com pão puma e que suco. Isto é o que eu chamo de macumbogélio. É uma afronta dizer que é macumba. É afrontar a macumba. E por que uma pessoa que está debaixo... Olha, é claro para quem tem revelação. Obras da lei. Você sabe o que é uma obra da lei? Uma só. Sabe o que é uma obra da lei? Dízimo. O dízimo é uma obra da lei. O dízimo foi estabelecido na lei de Moisés. E antes da lei de Moisés, no encontro com Melquisedeque, como o sacerdócio levítico não tinha sido levantado ainda, pegou Abraão naquele encontro e pegou Abraão para representar o sacerdócio levítico e não os da graça. Porque os da graça não têm representação, nem nesta terra, em lugar nenhum dela, porque o nosso representante, o nosso sumo sacerdote e o apóstolo da nossa confissão é Jesus Cristo, e mais ninguém. Não tem. E então dizem assim, mas o dízimo é antes da lei. Ah, meu amado, você quer que eu passe para esse lado? Porque a circuncisão também é antes da lei, e ninguém está aí dentro das igrejas fazendo circuncisão nos homens, meu amado. Vocês querem o da lei, a parte da lei que favorece a vocês, que enche o cofre de vocês. Mas Paulo é claro na sua teologia, que isso não é teologia, eu chamo de ciência da graça. O sistema dos ensinos chamando de teologia, nós chamamos de ciência da graça, coisas profundas. Ele diz, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Malaquias é um dos livros da lei. Mateus é um dos livros da lei. Levítico é um dos livros da lei. Então querem praticar apenas o dízimo e as demais coisas escritas no livro da lei ninguém pratica. E Paulo está dizendo, então vocês são malditos, abençoados, porque a nossa condição em Cristo é de abençoados, mas debaixo de maldição por causa da prática da lei. E pratica um ponto, observa-se um ponto e deixa de cumprir o restante. Paulo disse, então, todo aquele maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E Paulo faz entender esta turma no versículo de número 11, porque ele chamou essa igreja de insensato Gálatas. Ele disse, vocês perderam a sensibilidade espiritual, vocês perderam a sensatez, vocês deixaram-se fermentar, vocês foram chamados na graça de Cristo, vocês decaíram de Cristo, vocês estão anulando o sacrifício de Cristo, porque vocês estão se tornando malditos. E Paulo diz, é evidente, pelo menos para quem conhece, é evidente que pela lei de Moisés, é evidente que pelas vigílias, meu amado, me desculpa, o povo está tão cego que eles dizem assim, hoje tem vigília na minha igreja. Tem o quê? Vigília? E o que é vigília? Não, é porque lá no Antigo Testamento está escrito que Jesus andava na vigília da noite. Meu amado, o que serviu a escola dominical para vocês, meu amado? Vigília não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com andar de noite. Vigília é um espaço de tempo entre os judeus, como madrugada é para nós. Alô? Onde estão os anéis de Graz? Onde estão os doutores em teologia? Que a igreja está aí há anos, não ensinou um crente que vigília não tem nada a ver com busca do Espírito Santo, com Deus bradar, que Deus vai bradar. Meu
amado, vai ter uma hora que eu vou dar uma coisa aqui, meu amado, não é possível. É evidente, meu irmão, que pela lei, antes da cruz, nas obras da lei, nos sacrifícios, no pagar o preço, no joelho dobrado, no esmurrar o corpo no flagelo, ninguém será justificado diante de Deus. Sabe por quê? Porque o justo, e quem é justo aqui, diga amém. Amém. O justo viverá pela fé. Amém. Paulo continua no versículo 12 e diz assim, olha lá: ora, a lei não procede de fé. Porque a pessoa diz assim: eu dei o dízimo pela fé. Dízimo é lei, isso não procede de fé, isso é obra da lei. Não, eu tô fazendo um jejum aqui pela fé. Jejum é obra da lei, e a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se eu observo aqui a lei, eu vivo pela lei, eu vivo olho por olho, dente por dente, e quando eu tropeço num ponto, eu me torno culpado de todos. É por isso que a igreja está aí esse tempo todo aí, abençoados debaixo de maldição. E das religiões que existem, o povo evangélico é o mais pobre, sabia? Das religiões que existem, o povo evangélico é o mais pobre, porque servem a Deus contrário à sua vontade, servem a Deus misturando os pactos, costurando pano velho em pano novo, tirando vinho velho e colocando em odres novos, e pensam que estão sendo abençoados, quando na verdade Paulo disse: vocês estão debaixo de maldição. O povo evangélico era para ter a melhor família dessa terra, porque é promessa de Deus que a nossa família seria... E cadê? Mostre-me. Por causa da lei, por causa dos cultos de consagração, por causa das buscas do Espírito Santo incessante que nunca acha, por causa dos cultos de libertação, isso é uma afronta a Cristo. A palavra diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e a igreja insiste em dizer que Jesus não libertou, e quem vai libertar o crente é o pastor com a sua oração. Isso é uma afronta que se faz ao evangelho, meu amado. Estão debaixo de maldição. Isso é anular a graça de Cristo. E ele disse: a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha como é que a lei era maldição. A pergunta que eu faço é: resgatou ou não resgatou? Resgatou. Então, se um crente está lá na lei, ele não sofreu o resgate por Cristo. Minha esposa é sequestrada, e que os céus não ouçam isso. Minha esposa é sequestrada, e o camarada lá me cobra 10 milhões para libertar a minha mulher. Eu pago os 10 milhões, ela continua no cativeiro, ela foi liberta? Ainda que eu pague. Eu pago os 10 milhões, ela vem para casa, eu vou trabalhar, quando eu a procuro, ela voltou lá para o cativeiro. Gostou do cativeiro? Como é que a pessoa gosta de um lugar escuro? Cativeiro é lugar escuro, cativeiro é lugar frio, de fome, de opressão. Como é que Cristo resgata alguém da lei, e quando você procura Ele, Ele está lá na lei de novo? Cristo me resgatou, foi da maldição da lei, não foi da bênção, porque a lei não tem bênção para a minha vida. Bênção tem é na graça.
Aí você procura o crente, sabe onde ele está? Com fogo na mão, com fogo no pé, com fogo no cabelo, era fogo puro. Vai gostar muito da maldição da lei, meu amado? Eu disse domingo aqui, a irmã disse para mim: meu pastor é uma bênção. Olha a mensagem que eu ouvi hoje. E ela botou para mim ouvir, o pastor dizia: na casa do Senhor não existe Satanás. Sou Satanás. Ser pastor, ser bênção, meu amado. Bênção é você ouvir do Evangelho que todas as coisas cooperam para o teu bem. Bênção é você ouvir que nem morte, nem altura, nada pode te separar do amor de Deus. Isso é ser bênção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, por isso que eu disse que ele era o nosso substituto, porque fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Me substituiu ou não? Substituiu? Para quê? Para quê? Para quê? Para mim agora ir lá no monte buscar ele. Ele me substituiu sofrendo naquela cruz, me resgatando da lei, para mim ficar com fome de meia-noite às 6 da manhã, para mim mergulhar numa água e falar assim para o pastor presidente: cada mergulho é um fresh. Para isso que ele me resgatou da lei. Ele me resgatou da lei para da minha boca sair uma confissão em linha com o pacto da graça de Deus e falar: em ti eu estou perfeito, nada pode anular o sacrifício de Cristo pela minha vida. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sou o templo do teu Espírito, revestido de um poder com o escudo da fé. Nada me abala nesta terra. Eu sou de Deus. Para isso que ele me resgatou da lei. Ele me resgatou da lei para contar a este mundo aí as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fui resgatado da lei. A lei não tem domínio sobre a minha vida. Eu não ando debaixo de maldição, eu ando debaixo da bênção. Ainda que a minha carne não veja, ainda que os meus olhos não sintam, eu sei que eu sou abençoado. Diga glória! Abençoado não é quem tem uma mansão no Airbnb. Abençoado não é quem tem um carro 0 quilômetro. Isso são conquistas humanas. Abençoado é quem tem Cristo. Abençoado é quem está selado. Abençoado é quem sabe que está na palma da mão do Pai. Você se sente assim? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Você quer ser abençoado, meu amado? Aleluia. Pessoas aí têm rio de dinheiro, não pode dormir direito. As pessoas saem hoje pela rua da cidade aí, não sabem nem se volta. Pastores aí, com igreja de 30.000 membros, anda de colete à prova de bala, com segurança armado, com um carro blindado, porque vive debaixo da maldição. Se tem medo, está debaixo da maldição. Crente que tem medo da morte, está debaixo de maldição. Pastor, e se o senhor morrer hoje? Amém. E se eu continuar vivendo? É ganho. Eu estou aqui para fazer hora extra nessa terra, meu amado. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei de onde eu vim, para onde vou e o que eu estou fazendo nesta terra, meu amado. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A nossa condição em Jesus Cristo é de abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz isso, olha lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem ou não tem? Abençoado com alguma só. Ah, vocês não deixam manipular não, né?
Meu amado, a sua condição em Jesus Cristo é de abençoado com todas as sortes de bênçãos espiritual na região celestial em Cristo. Em Cristo, tudo o que for bênção espiritual, eu sou um abençoado. Entenda, porque aqui tem revelação, e quem ouvir entenda. A lei te leva para debaixo de maldição para você ser batizado nas águas. Mas ser batizado é uma bênção espiritual. Eu já tenho em Cristo. A lei faz um culto para você buscar o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma bênção espiritual. Em Cristo, na cruz, eu já fui selado com o Espírito Santo. Em Cristo, tudo o que for bênção espiritual, em Cristo, eu já sou um abençoado. Então eu não preciso buscar o Espírito Santo. Se ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo, foi Ele que veio, a iniciativa foi dele. Na minha vida, como um abençoado, a iniciativa foi dele. Eu não tive que buscar o Espírito Santo, Ele que me buscou. Então você também não buscou o batismo com o Espírito Santo. Não, Ele me batizou, Ele me selou para o dia da redenção. Eu ouvi o Evangelho na verdade, tendo nele crido, eu fui selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então o Senhor também não buscou se converter a cada dia. O qual? Se converter a cada dia. Eu fui reconciliado com Cristo. Quando Ele me resgatou da maldição da lei, uma das bênçãos primordiais é que Ele me deu vida juntamente com Ele. Pela graça eu fui salvo. Isso é bênção espiritual. Me deu. E se eu volto para a lei? Se eu volto para a lei, se eu roubar a Deus, eu sou ladrão. Eu só sou uma nova criatura se eu passar pelas águas. Eu tenho que fazer busca do Espírito Santo. Se eu voltar para a lei, eu sou ladrão. Se eu voltar para a lei, eu estou frito. Mas se eu estou na graça, em Cristo, eu estou aperfeiçoado. Eu sou uma nova criatura. Eu estou revestido de Cristo. Eu estou selado para o dia da redenção. Se eu ando na graça de Deus, eu sou um abençoado com todas as sortes de bênção. Então é isto que a tradição não ensina, que não adianta mandar você dar dízimo, e o dízimo é da lei, eles sabem disso, eles não querem pregar isso, porque eles vão ter que desmontar todo o palco armado e ter a cara de vir a um lugar chamado igreja e falar: pregamos errado para vocês a vida inteira. Malaquias é um livro da lei e lá está a sentença contra o povo de Israel. Eles não têm peito de pregar isso, porque eles estão em conluio com os ladrões, com os salteadores. Só que está chegando o tempo e a hora em que os verdadeiros adoradores vão dizer não aos lobos, porque nós não temos pacto com lobo. Nosso pacto é com a graça, é com o sangue de Cristo na cruz que nos comprou. Esse é o nosso pacto. O pregador deles, Tiago, explicou, olha lá, Tiago capítulo 2. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você faz vigília? Faço. Faz jejum também? Faço. E também sou dizimista fiel. Ah é? E os outros pontos da lei? Não faço. Você é culpado de tudo. Tudo que a lei diz que é contrário a você, você é culpado. Guardar o sábado é da lei? É. Páscoa é da lei? É. Malaquias 3:10 é da lei? É. Bota aí Deuteronômio 25. Isso aqui é lei, tá? Deuteronômio 25:5 é livro da lei. Ei, alô, está na Bíblia. Alô, pregadores, está na Bíblia. É para cumprir também. Quem guarda a lei tem que pagar, tem que cumprir isso aí. Vamos ler.
Está na Bíblia ou não está? Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filho, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher, exercerá para com ela a obrigação de cunhado. 6. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. 8, não corre não, meu amado. Vocês não guardam a lei? É o cunhado, né? Olha ele lá, ó. Ué, se prega Malaquias 3:10, Malaquias 3:10 não é lei? Ué, se faz jejum lá em Mateus não está na Bíblia? Casar com a tua cunhada coisa rinha, agora não está na Bíblia não, né? Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser: eu não quero a minha cunhada, é feia demais, é coisa rinha, é 7 flechas, é do Exu. Olha o que diz o 9, olha: então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália. Tudo isso é lei. Você já viu alguma igreja, alguém cumprir a lei que chama-se essa lei aqui do liverato? Você já viu alguém pregar isso na igreja? Ué, então por que cumpre um ponto da lei e não cumpre ele? Todos os dizimistas fiéis têm que guardar isso aqui também, senão estão debaixo de maldição. Mas isso aí, a gente guarda o dízimo, porque o dízimo estava antes da lei. Isso aí não está antes da lei, porque se a lei do liberato estivesse antes da lei, a gente cumpria também. Não está não? Não está antes da lei não, tem quarta série, mas você lê. Olha lá, digita para mim aí, Gênesis 38:7. Não está antes da lei não? Vê se isso aí também não está antes da lei. Coloca aí, Gênesis 38:7. Coloca aí. Meu amado. Todo um troço, meu amado. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. O nome dele era Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Antes da lei. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão e cumpre a mesma lei que estava lá em Levítico, em Deuteronômio. O dízimo é antes da lei, está na lei, é antes da lei. O liverato está na lei, é antes da lei. E por que vocês não pregam isso na igreja de vocês? Está na Bíblia. Olha lá: cumpre o liverato e suscita descendência a teu irmão. Você já viu alguém fazer isso na igreja? 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, olha a pilantragem.
todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. 10. Isso, porém, que ele fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também Deus o fez morrer. Deus queria que ele tivesse filho com a cunhada. Era a lei do liverato antes da lei, e que foi estabelecida na lei, e que a igreja só prega o dízimo, mas não prega a lei do liverato. Então ele observa um ponto da lei, tropeça no outro, se torna culpado de todos. E Paulo disse: se você está debaixo das obras da lei e não cumpre toda a lei, de abençoado você é maldito. Pastor, me explica uma coisa aqui. E o senhor descobre isso como? Lendo. A diferença é que eu tenho peito e coragem para pregar a palavra e iluminar o entendimento da igreja dele e não minha, porque a igreja é de Cristo. E a escola dominical não vai ensinar isso. Faz você observar um ponto da lei e você vai tropeçando no outro. E os casamentos são miseráveis. Aí você olha lá para as pessoas que estão fora do contexto de igreja, as pessoas lá vivem casamentos de 30, 40, 50. Você vê a pessoa tendo o seu trabalho direitinho, fica desempregado, sabe o que ela diz? Ah, Deus está no controle. Você vê o crente desempregado, sabe o que é? É que o diabo está furioso. É que o inimigo entrou no meu negócio. Eu vou orar para dar gol sair do meu carro, para dar gol sair o crente vive assim. Mas não é dagô, não é diabo, não é inimigo, é a maldição da lei na vida do crente. E que graças a Jesus Cristo nós estamos livres dessa lei. Nós estamos livres da lei, meu amado. Os gentios não têm lei. Sistema, por favor, ouça a voz desse humilde homem iletrado. Pelo menos, se não ouvir a minha voz, que ouça a voz do Espírito Santo através das epístolas de Paulo. Os gentios não têm lei, nem de dízimo, nem de jejum, nem de Páscoa e nem de liberato. Os gentios estão livres da maldição da lei, resgatados por Cristo para viver a nova aliança. Romanos 2, versículo 3 ao 16. Ó, isto aqui é bomba, tá? Isso aqui é Nagasaki, o que é? Nem sei. Sei lá, uma coisa. Vamos lá. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E quem pratica a lei? Se ainda tiver uma cunhada aí que ganhou na Mega Sena sozinho, o cara não precisa nem esperar o irmão morrer, que ele já está em cima dela. Mas dura, um IPTU atrasado, uma bicicleta com o raio todo empenado, ele diz logo para ela que o raio que te o parta. Meu irmão, ouça. Os simples ouvidores em graça não precisa nem praticar a lei, só de ouvir já não está justo diante de Deus. Está escrito? Pastor, eu fui lá, mas sabe como é que é? No dia de ceia eu não sei não. Aí tem uns que ainda batem em mim assim, ó. Chama de coisinha. Não tem no dia de ceia eu vou lá, mas eu não ceio. Só ouviu. Meu amado Paulo, cara, se Paulo tivesse que nego já tinha matado, que Paulo é meio debochado, porque eu sinto um deboche, que ele diz: os simples ouvidores, só de ouvir já não é justo diante de Deus. Agora os que praticam a lei hão de ser justificados. E quem pratica? Depois ele diz então no versículo 14, olha lá: quando pois os gentios que não têm lei. Quem é gentio aqui pela internet? Diga Abba Pai, diga glória a Deus, diga aleluia. Vocês não têm lei. Vocês não têm Páscoa.
vocês não têm dízimo, vocês não têm jejum, vocês não têm batismo nas águas, porque tudo isso era a sombra daquilo que haveria de vir. A realidade é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, como é que a igreja anda aí fora? De conformidade com a lei. Candelabro está em acordo com a lei. Bandeira de Israel, nossa bandeira não é do Brasil, nossa bandeira não é de Israel, porque a nossa pátria é celestial, nós defendemos a Cristo. Então a igreja anda de conformidade com a lei, não tendo lei, são lei para eles mesmos. Que palavra é essa, cara? Versículo 15, esses mostram a norma da lei gravada no seu coração. E eu sei quando a norma, a regra da lei está gravada no coração do crente. É quando ele diz assim, ó: caramba, cara, perdi minha salvação. Isto é a norma da lei. Quando ele diz assim, ó: cara, o devorador deve estar lá na minha casa, a minha geladeira queimou. Que isso, cara, queimou mesmo? Queimou. Quanto tempo? Está na garantia? Não, não está não, minha mãe comprou em 1922. Meu amado, dá glória a Deus, uma televisão, uma geladeira 1922, nós estamos em 2018, homem. Mas é a norma da lei, que tudo é o capeta. Está vendo? Está vendo? Isto é a norma da lei gravada no coração. Deus disse aos da graça: eu vou colocar na mente deles o meu entendimento, e sobre o teu coração as escreverei. Os da lei está gravado no coração. Tudo é diabo, tudo é demônio, tudo é capeta, tudo é do Exu, tudo é da pombagira. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, olha, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Dei o dízimo, Deus me abençoou, sou dizimista da casa do papai, manda fazer um adesivo e bota lá atrás do carro, este foi Deus que me deu, sou dizimista fiel, defendendo. Quando não arruma nada, diz: quebrei a corrente, não fui na campanha e não dei o dízimo, acusando. A norma da lei. E Paulo diz então no versículo 16, eu chamo isso aqui de bomba do Estado Islâmico. Olha lá, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, disse Paulo à igreja de Roma, digo eu, para a igreja que se reúne no Brasil e no mundo, de conformidade com o meu evangelho. Não é de conformidade com a lei, é de conformidade com a graça. Como é que você tem vivido? Se houvesse agora um julgamento e chamasse nome por nome aí na internet aqui e perguntasse: como é que você tem vivido? Ah, eu queria isso. Eu estou fazendo uma parábola, tá? Eu já posso ver aqueles religiosos todos certinho, né? Eu trouxe aqui a minha rosa de Saron, que o senhor é a rosa de Saron, não é? Jesus, para que eu não pecasse contra o Senhor, trouxe até o meu envelope do dízimo. Eu estou toda certinha. Mas isso está em conformidade com as epístolas de Paulo? E se chamasse alguns aí da internet que estão aí agora reunidos como igreja, e chamasse você e dizer: você, como é que você viveu? Eu vivi de conformidade com o seu evangelho. Então diga aí: eu vivi acreditando que eu sou um predestinado, que eu sou um escolhido, que nada me separa do teu amor, que eu já fui selado e batizado por Cristo na cruz do Calvário, que eu fui uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa eu conferir. Está aqui: vinde, bendito do meu Pai, para o reino celestial que eu vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo. É isso que você vai ouvir. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens,
de conformidade com o meu evangelho. O evangelho da graça de Deus que nós pregamos e defendemos a unha, a dente e a tapa. Pode colocar o meu nome na macumba, na boca do sapo, pode colocar lá no monte. Alô, justiceiro de Jeová que ligou para minha casa hoje, eu não tenho medo de vós me seres, enfia. Se eu tenho medo de um feiticeiro desse, vai botar pode botar meu nome, bota mel, costura, bota na boca do sapo cururu na beira do rio. Nós vivemos o evangelho da graça de Deus sem ordenança. Pregou Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 8, já estamos terminando, olha lá. Vocês. Mas ainda que nós, olha lá, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Você imagina uma igreja com 12 mil pessoas e o pastor está lá, todo mundo aqui está em santo jejum. Isso é um evangelho diferente, meu amado. Isso é anátema. Vocês estão debaixo de maldição. Então só vocês que estão certos? Nós? Meu amado, quem está certo é o evangelho. O evangelho diz no versículo 9, olha lá. Assim, como já dissemos e agora repito, e que se alguém prega outro evangelho que vá além daquele que vocês receberam, que recebeste, esse evangelho, essa palavra, essa pregação seja anátema. Pode fazer chover, pode lotar o Maracanã. Se pregar lei, se pregar judaísmo, é anátema. Se mandar guardar sábado, é anátema. Se mandar dar dízimo, é anátema. Se levantar pão e suco, é anátema. O evangelho que tem que ser pregado é o da graça. Glória a Deus. É o evangelho sem condenação. É o evangelho sem acusação, sem o dedo em riste. É o evangelho que não quer barganha, que não quer o teu dinheiro. Deus não precisa do dinheiro do homem. Esse é o evangelho que tem que ser pregado, meu amado. Atos capítulo 18, versículo de número 12, olha lá. Quando porém Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo. E judeus era amigo dele. Paulo era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Paulo era orgulho da nação judaica, era fariseu. Segundo a lei, Paulo era irrepreensível. Quando começou a pregar esse evangelho que eu vos anuncio, eles se levantaram contra Paulo e levaram ele ao tribunal. Versículo de número 13, qual foi a acusação? Dizendo, este Paulo persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Este que vos fala, vos persuade pelo Espírito Santo a vocês a servirem a Deus do modo contrário à lei, porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Eu persuado vocês essa noite a servirem a Deus do modo contrário à lei. A lei manda batizar nas águas. Eu vos digo, o batismo é do Espírito Santo. A lei manda vocês dar o dízimo. Eu vos digo, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. A lei manda ficar triste e fazer jejum. Eu digo, alegrai-vos, porque Ele está vivo. É de modo contrário à lei, não é igual. O que a lei diz, eu prego ao contrário. A lei diz que vocês são malditos, eu digo, sois abençoados. A lei diz que vocês vão perder a salvação, eu digo, vocês são abençoados para sempre. A lei diz que vocês precisam buscar o Espírito Santo, eu digo, na unção dele, que vocês já são dele, nova criatura, templo do Espírito Santo, revestido de Deus, cheio do poder. Quem aqui acredita, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. É por modo contrário à lei. Pode me levar ao tribunal
Eu acho isso lindo, meu amado. 53 anos de idade, eu entrei em vários locais e os doutores nunca me apresentaram isso. Me levaram a servir a Deus de conformidade com a lei. Eu servi a Deus igualzinho à lei. Está aqui, pastor, aqui, ó. Está aqui em Malaquias. Vamos fazer igual. De conformidade com a lei. Paulo diz, não, é de conformidade com o meu evangelho. É de conformidade com aquilo que ele recebeu no terceiro céu. E só quem foi lá no terceiro céu e ouviu da boca do justo estas palavras foi Paulo e aqueles que ele iluminou os olhos para entender. Isso não se aprende na escola de teologia, isso não se aprende no monte, isso não se aprende em gabinete pastoral. Isso tem que ter vida com Deus, isso tem que ter coração aberto, isso tem que ter olhos iluminados para entender que a graça é contrária à lei. Nem todos vão receber, mas você recebe. Hebreus capítulo 10, versículo de número 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, falando de Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Está falando do evento quando Jesus entrou no mundo. 6. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisesse, olha, sacrifício, oferta, holocausto, obrações, que é purificação com água pelo pecado, são coisas que se oferecem segundo a lei. E nós devemos servir ao contrário à lei. Se a lei pede sacrifício, nós não damos. Se a lei pede oferta pelos pecados, nós não damos. Se a lei pede holocausto, não damos também. Obrações são purificação com água, batismo, lava-pé, nós não fazemos porque nós servimos o contrário. E essas coisas se oferecem segundo a lei. 9. Então acrescentou o Espírito da graça: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro o quê? O primeiro pacto, para estabelecer o segundo. Tira a lei para estabelecer a graça. Tira a maldição e bota a bênção. Glória a Deus. Tira o primeiro, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Tem um 10? Tem um 10? Tem. Nessa vontade de tirar a lei e colocar a graça é que temos sido santificados, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo até o final da Copa, até o dia dos pais, vai fazer um churrasco lá em Xoxi, vai em Xoxi, não, é em Samara, vai jogar em Samara, uma vez por todas lá em Samara, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O nome disso aqui chama-se Evangelho da Graça, que os anéis de graus dos doutores, dos pastores, não têm ousadia para pregar. Isso aqui não é dado aos sábios, porque os sábios se gloriam diante de Deus. Isso aqui não é dado aos poderosos. Isso aqui é dado a quem Deus escolhe, como escolheu você, para entender a boa, a perfeita e agradável vontade dele. E eu deixo vocês dormir com Hebreus 12, 28, olha aí. Vai dormir com esse barulho aí, fazer igual o meu vizinho baiano aqui, dorme com essa aí. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus. Olha que lindo, olha. Reter a graça, prender, não deixar fugir, agarrar. Retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Por quê? 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
E eu quero que seja assim, porque na mão desse Deus, aqui não há prata, aqui não há palha, nem feno e nem madeira. Porque na mão de um Deus que é fogo consumidor, se tiver feno, palha e madeira, que são doutrinas da lei, o fogo consome. Mas vocês são pratas, são ouros, são pedras preciosas, que quando o fogo purificador do Espírito Santo vem, lapida e deixa os seus olhos e os seus rostos como estão nesta manhã, numa unção autêntica e genuína do Espírito Santo. Não vieste aqui para ouvir voz de homem, nem doutrina de homem, nem mandamentos de homens, mas vieste aqui para se alimentar de uma doutrina pura, chamado Evangelho da Graça de Deus, que te mostra a tua verdadeira posição, quem tu és em Cristo e quem Cristo é para nós, o cabeça da igreja. Assim é, assim disse o Espírito da Graça de Deus. Vamos ficar de pé.